pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Nutrindo Ideias. Meu nome é Júlia e no episódio de hoje nós vamos ter uma mistura de saúde pública, alimentação de qualidade e inclusão social. Oi, gente! Meu nome é Letícia, nós somos estudantes de nutrição da Universidade Católica de Santos e hoje nós vamos contextualizar um pouco sobre o que é Bom Prato, suas dificuldades e desafios e falar um pouco também sobre a sua história e o papel da nutricionista dentro do Bom Prato. Para isso, a gente tem a honra de receber a Antônia. Ela é nutricionista do Bom Prato de Santos. E o Bom Prato ele é um dos programas do governo do estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Antônia. Obrigada pelo convite também. Meu nome é Antônia, eu sou nutricionista. Sou formada há 14 anos. Sou ex-aluna da Unisantos, né? Me formei aqui na Unisantos em 2010. Então seja bem-vinda novamente. Tá, então, bem-vindo, né, de volta. Bem-vinda de volta. Mas eu já trabalho no Bom Prato desde que eu me formei. Eu já trabalhava no Bom Prato, só que como técnica de nutrição. E aí, me formei e praticamente já comecei a atuar como nutricionista. Então, foi um desafio, né? Mas foi bem bacana, porque eu já sabia mais ou menos como atender, como funcionava o Bom Prato. Passei pelo Bom Prato, já comecei em 2010, trabalhei no Bom Prato do Mercado. Fiquei 5 anos, depois para um outro Bom Prato da Zona Noroeste, fiquei mais 4 anos. Depois eu fui para o Vila Gilda, não como nutricionista, mas como gerente. E agora eu retornei para o Bom Prato do Morro, onde eu estou atualmente, e já estou lá há 4 meses. Muito bom, então você está há muito tempo já no Bom Prato e é uma longa trajetória, né? Sim. Sim. E iniciando a nossa conversa sobre o programa propriamente dito, como ele surgiu e quais são os objetivos desse programa do governo? Então, o Bom Prato ele foi instituído em 2000, né? Então já tem aí, nós estamos aí com 24 anos de Bom Prato. Ele foi criado, instituído para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Então, ele trabalha com a população mais vulnerável, atende também aos idosos e também a todos os clientes que têm uma baixa renda familiar, também pode estar almoçando no Bom Prato. Bom, e você poderia dizer pra gente como que funciona mais ou menos o dia a dia da sua unidade? Quantas pessoas, em média, vocês atendem? Então, em cada unidade tem a sua particularidade. Mas, em média, atendemos para o almoço 1.200 refeições. Caramba! Nós temos também o café da manhã, que em média 150 a 300. Na unidade do Morro, Santos Morros, nós atendemos só 150 cafés. O almoço 1.200 e temos também o jantar, que são 300 refeições. Você sabe me dizer quantos Bom Pratos tem aqui em Santos ou na Baixada? Em Santos, nós temos 3 Bom Pratos, né? Que é o do Morro, onde eu atuo, que fica no Morro São Bento. Temos do Mercado, que fica ali na 7 de setembro. Atende também aquela população bem carente. Temos também do Nossa Senhora de Fátima, que é o Bom Prato Santos Zona Noroeste. E falei 3, desculpa, são 4. E tem também o da Vila Gilda, que atende lá na Zona Noroeste também, só que é para a comunidade da Vila Gilda. Caramba, são muitas unidades, né, por Santos. Sim. Deve ser uma demanda bem alta, né? Você sabe me dizer como funciona essa distribuição dos Bom Pratos? E a logística toda por trás de toda a preparação que vocês têm, porque são muitas refeições. Então, assim, o Bom Prato, ele é um projeto do governo do estado. Então, ele surgiu, né, ele oferece para a população apenas R$1. E nesses Bom Prato, são instituições sem fins lucrativos que administram e organizam esses Bom Pratos.
E nós recebemos do cliente R$1 e o governo do estado disponibiliza a verba dentro desses 1.200 refeições para atender e dar o suporte de tudo que precisamos para administrar, para atender a população com alimentação. Então, o valor das refeições é no almoço R$1 e no café da manhã 50 centavos o café da manhã e a janta também R$1. E esse valor, foi estipulado quando? Então, ele foi estipulado desde que iniciou o projeto. Nossa! E continua até hoje, não tem propósito de aumento. é um programa bem inclusivo, né? Isso, e exatamente para ajudar a população e continuará sempre sendo R$1,50 o café. Eu não imaginava que sempre foi assim, porque ele é justamente para levar alimentação de qualidade para a população, né? Ele não tem, é um valor social. Sim. Que interessante. E como que funciona em relação à alimentação regional? Porque eu imagino que o Bom Prato, ele deve ter uma gama de cardápios diferentes, né? Vocês devem ter cardápios distintos para oferecer. Como que funciona essa parte? Quem estipula as refeições e o cardápio de vocês? Então, o governo do estado, ele tem uma equipe técnica com nutricionistas que elaboram e distribuem para todos os Bom Pratos o cardápio. Eles disponibilizam no sistema online 3 modelos de cardápio. Cada unidade escolhe o seu cardápio dentro das suas particularidades, onde nós oferecemos toda semana nós não podemos repetir o cardápio. Nossa! Nós temos que servir um dia um prato principal com uma ave, com uma carne bovina, uma carne suína com embutidos, e assim, não podemos repetir. Cada dia é oferecido um tipo de preparação. E dentro desse cardápio, nós trabalhamos atendendo a população dentro daquele baixo custo que o governo nos disponibiliza. E seria mais ou menos assim, para vocês entenderem que cada dia é servido tanto o café como o almoço. O café nós atendemos com a bebida, que pode ser um café com leite, que pode ser um achocolatado, pode ser um iogurte, pode ser uma vitamina. Cada dia sempre uma preparação, não pode repetir. E também um pão, né? O pão francês com frios, cada dia um tipo de frios, ou um bolo. E também vem uma fruta que também não pode ser repetida. E o almoço, né? O cardápio, ele é estipulado como arroz, feijão, um prato principal, uma guarnição, uma sobremesa, que pode ser uma fruta ou uma sobremesa manipulada, tipo uma gelatina, ou um mousse. E também, sendo a sobremesa, o arroz, o feijão, a guarnição, o prato principal. E assim a gente oferece àquela população que visita o Bom Prato. É bem legal porque vocês conseguem ter uma variedade muito nutritiva, né? Porque vocês conseguem oferecer diversos tipos de alimentos, né? Com essa variedade toda que vocês têm. É bem legal isso. Ah, sim. Bem bacana mesmo. O Bom Prato começou assim, bem tímido, né? Bem assim, atendia mesmo só para aquelas pessoas em muita baixa renda e vulnerabilidade social, como moradores de rua, também os idosos. Hoje nós já atendemos uma população diversa. Hoje são os comércios, nós temos o pessoal do Porto também, que aqui no Bom Prato Mercado atende bastante essa população. Enfim, diversificou e está aí aberto para todos que queiram almoçar no Bom Prato. E a senhora comentou que tem bastante idosos que frequentam o Bom Prato, acredito, porque é uma população
que às vezes está em situação de rua, mas existem muitas crianças que também frequentam o Bom Prato. E como que funciona essa variedade? Eles comem a mesma quantidade? Como que tem essa mudança? Legal essa pergunta. É assim, nós atendemos também as crianças. Criança até 6 anos não paga. Nossa! Ele come gratuitamente. E no restaurante nós disponibilizamos 2 tipos de bandejas, né? Que o cliente ele entra, ele pega a sua bandeja com seus pratos e se posiciona na distribuição, onde o colaborador coloca as preparações. No caso, as crianças, a bandeja bege. Para todas? Para todas. Ou então, o cliente mais que não, né, que é já adulto, ele não quer comer, não quer fazer uma refeição com muita comida. Então, ele também pode pegar a bandeja na cor bege. A bandeja laranja é aberto para todo tipo de adulto, né? Então, ali ele vai comer a porção certinha que a gente oferece. Isso é legal porque pode evitar muito desperdício, né? Então, a pessoa conseguir optar por se quer maior quantidade ou menos quantidade, você acaba evitando desperdício. Isso, verdade. Mas pro adulto que prefere a bandeja bege, o valor é o mesmo. É R$1, continua o mesmo valor. O valor é o mesmo. A criança também a única coisa o único alimento que é porcionado em menor quantidade, também com a pessoa que come pouco, é o arroz e o feijão, diminui um pouco. Agora, o prato principal, a guarnição, o restante é tudo igual. Então, legal, interessante. Nós temos também bastante crianças que almoçam no Bom Prato. Nós temos a comunidade Vila Gilda, que é do Bom Prato de lá. Nós temos, em média, muita criança, em média 30 a 50 crianças. Caramba! Então, atende a família, né? Onde vai o pai, a mãe, os filhos, né? O avô da criança. Então, atende a família. Sim. E mudando um pouco da rota da conversa, você poderia falar um pouco sobre como vocês mantêm o controle de qualidade dos alimentos e como vocês são atentos a essa parte de segurança alimentar? Isso. Então, nós temos um controle muito seguro, porque o nosso objetivo, nós temos na unidade a nutricionista, temos a técnica de nutrição, que trabalha com essa parte de segurança alimentar. Então, tudo é feito, é preparado diariamente, servido fresco, o alimento passado por cocção no mesmo dia. E então a gente tem um controle adaptado na unidade, com planilhas, checklist, com as temperaturas. Durante a distribuição, o balcão ele é monitorado com as temperaturas, tanto para a alimentação como para os pastrus que ficam atrás, fazendo a segurança da temperatura para que o alimento não esfrie. Isso na distribuição. Dentro da unidade, durante toda a rotina, é feito toda uma preparação, é feito também todo um acompanhamento por nós, para que seja feito tenha uma segurança alimentar. Isso em questão de processos, em questão de procedimentos, processo tanto de descongelamento, processo de congelamento, processo de manipulação dos cortes dos alimentos que serão servidos, e tudo muito rigorosamente. Caramba! Os colaboradores são treinados para que eles tenham esse controle, eles tenham essa capacitação para que seja feito tudo corretamente. Dentro disso, nós temos também o treinamento com os colaboradores, questão do uso de EPIs, para que o colaborador trabalhe com segurança, para que nenhum acidente de trabalho aconteça com eles. E dentro dessa segurança alimentar, nós ainda temos a equipe de nutricionistas do governo do estado que vem e visita uma vez ao mês. Nós não sabemos o dia e nem o horário que elas vêm para a visita.
elas vêm monitorar como está sendo feito o nosso trabalho. Então, dentro dessas nutricionistas do governo do estado, elas vêm na unidade, batem um checklist com a gente, para saber se está tudo em dia. Desde a temperatura, os processos, questão higiene pessoal dos colaboradores, parte estrutural da unidade, tudo isso elas vêm bater o checklist para que, se tiver alguma irregularidade, para que a gente possa procurar arrumar. É isso que eu ia perguntar em relação à vigilância sanitária, se eles frequentam, se eles costumam ir até o Bom Prato, porque eu imagino que como por ser um órgão do governo, eles devem ficar muito em cima, né? Porque deve ser ainda mais rigoroso. Porque caso algo aconteça, é total responsabilidade de vocês. Isso. Então, assim, eu já tive visita da vigilância sanitária. Não é tanto, porque como nós temos o acompanhamento da equipe técnica de São Paulo do governo do estado, então nós temos que trabalhar... Esse acompanhamento é contínuo? Eles estão sempre com vocês? Contínuo. Se eles fazerem a visita técnica no restaurante e eles perceberem que tem algo a desejar, os processos não estão sendo seguidos, a parte estrutural está precária, então eles começam a repetir sempre as visitas. Essa equipe já aconteceu deles passarem o dia inteiro com a gente, acompanhando. Desde 5 horas da manhã, que é o horário que a cozinheira chega no restaurante para começar o pré-preparo, começar a preparar os alimentos, até o final da distribuição. Caramba! Né? Então, assim, é um trabalho muito sério, muito respeitado, porque eu acho muito interessante o trabalho que elas têm para acompanhar, para estar monitorando, Sim. arrumando se tem alguma coisa errada. Elas fazem isso, às vezes tem visita de uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, e de acordo com a necessidade, semanalmente. Sim. Então, é bem interessante, é bem bacana mesmo, porque eles dão o suporte que a gente precisa. Se vê que não está havendo processo, eles descem com a equipe também para estar ajudando, para estar explicando, mostrando para a gente como deve ser feito. E quais são os principais desafios que atualmente o Bom Prato se encontra, ou você, como nutricionista do Bom Prato, encontra nas unidades? Olha, nosso maior desafio é a gente tentar oferecer um cardápio saboroso, nutricionalmente adequado para a população e dentro daquilo que nos é oferecido. Então, assim, nós buscamos sempre um baixo custo para as compras. Então, assim, tentar também estar colocando uma preparação que possa estar reaproveitando talos, né? Reaproveitando algo que possa enriquecer e que não possa ficar caro o prato. Então, isso é um desafio, porque com R$1 que o cliente paga e com a verba que nos é disponibilizada, isso acaba gerando para a gente um esforço muito grande de estar sempre à procura de um preço melhor. Sim, porque é um preço bem acessível. E esse R$1 que o cliente paga, ele fica para a própria unidade de vocês, esse valor? Ou vocês conseguem utilizar eles para o próprio compra de consumo futuro? Sim, esse valor nós não guardamos, né? Esse valor é disponibilizado e diante do controle que nós temos, a gente pode, se você estiver sobrando, a gente pode enriquecer mais o cardápio. Sim. Pode oferecer uma preparação mais rica, né? Uma preparação mais saborosa. Que legal. Uma pergunta, então vocês fazem as compras, os alimentos eles não chegam in natura para vocês prepararem? Nós, na unidade, a ZOSC que faz as compras. Entendi. A gente trabalha como dentro daquilo que precisamos. As nutricionistas também é responsável pelas compras, né? Tanto de estocáveis, perecíveis, descartáveis, limpeza.
e também pela parte estrutural de manutenção do restaurante. Entendi. Então, é uma demanda muito alta. E aí é onde que entra as OSCs. Por exemplo, se os valores que o governo disponibilizou para a gente não conseguir manter, aí é onde entra as OSCs para entrar com mais verba para que a gente possa fazer tudo o que é necessário. Caramba, que legal. E são quantos funcionários, em média, por restaurante? Só pra... Em média, 17 a 21 funcionários. Disso, entre a nutricionista, técnica, ADM, o gerente, auxiliares de cozinha, ajudante de serviços gerais. Nós também trabalhamos com menores aprendizes. Que legal! É aberto também para outras instituições que disponibilizam pessoas, né, que atendem a gente, nós chamamos de menores aprendizes. Que legal! Eles ajudam tanto na parte de ADM, como também nós temos pessoas que trabalham também como auxiliar de cozinha. Caramba, Então, que bem legal. interessante. E é muito interessante que é um órgão, é um setor do governo que é muito organizado e que auxilia boa parte da população, né? Porque nós vemos que muitas pessoas se encontram em carência nutricional e que estão em situações de fome, e o Bom Prato, ele tá aí para ajudar e para fortalecer aí com 3 refeições ao dia, com um valor bem acessível para grande parte das pessoas. Isso. Isso mostra que a nutrição também é saúde pública e a gente tem que estar sempre muito presente nela. Temos que nos adequar muito bem. E esse órgão, tipo, precisa ser muito bem organizado. É um programa muito grande. E valorizado, muito né? Valorizado. Porque falam muito da nutrição nos consultórios, mas... pouca gente fala da nutrição na saúde pública, que é hiper importante. Sim, verdade. E falando um pouco também ainda, não só da vulnerabilidade, como eu falei das nossas, né, demandas, das dificuldades, mas assim, algo importante que, apesar de ter dificuldade, porque não é fácil, tanto com o controle, né, dos colaboradores e processos e treinamentos para que tudo saia corretamente, também para atender a população. E é gratificante, porque quando você vê o nosso trabalho ali, aquela população sentada, se alimentando daquela refeição, muitas das vezes uma única refeição que eles fazem é do Bom Prato. Então, é gratificante por conta disso, porque a gente vê que a nutrição tem uma grande importância. Além da gente estar nutrindo, né, a gente está ajudando na parte social daquela população. E interessante também, dentro dos cardápios, que nós temos cardápios especiais. Assim, Dia das Mães, Nossa. Dia dos Pais, Natal, Ano Nossa. Novo, Nossa! Carnaval. Caramba! E nós trabalhamos com esse cardápio especial. Agora, no mês de maio, que é o mês das mães, nós vamos ter Dia das Mães, já está aí. Na minha unidade, que é no Bom Prato Santos Morro, a gente abre de segunda a sexta, então o Dia das Mães a gente vai comemorar na sexta-feira. Então é um cardápio mais elaborado, um cardápio que atende aquela população para o Dia das Mães, e também nós decoramos o salão dentro dessa realidade. Que legal! Além de decorar o salão, a gente também decora as cubas dentro daquelas festividades que tá tendo. Então é bem interessante, bem legal. Que legal! E vocês têm alguma ação específica para grupos mais vulneráveis que às vezes não consigam ter acesso perto de um Bom Prato? Vocês têm alguma ação com isso? Sim, nós temos o Bom Prato Móvel, que foi criado pelo governo do estado, onde eles disponibilizam um caminhão que leva a refeição àquela população que não pode vir até o Bom Prato. Então, no meu restaurante, no restaurante que eu trabalho, o Bom Prato, que é Bom Prato Santos Morro, nós atendemos 3 pontos de população. Nós atendemos a Fátima, nós atendemos o Jockey
E nós atendemos também o México 70, que nem é aqui em Santos, é em São Nossa. Vicente. E é nós um pouco atendemos. longe É. até. É longe. Nós atendemos com 300 marmitas. As marmitas é confeccionada na unidade, é monitorada desde o início pela nutricionista e pela técnica, desde o início do invase até a finalização, onde é levada para o caminhão dentro de caixa hot box, dentro de isopores, para manter a temperatura, para que essa refeição chegue até aquela população quentinha, saborosa e fresca, né? As refeições são feitas diariamente, tudo fresquinho, tudo com muito carinho e amor para atender aquela população. Caramba, que legal. E uma curiosidade, caso sobre ou falte alimentos, vocês podem, caso sobre, né? Vocês podem levar para casa? Como que funciona? É assim, o governo do estado, ele disponibiliza, dentro da resolução, eles já disponibilizam para nós um per capita para cada alimentação. E nós trabalhamos com esse per capita. Então, devido ao baixo custo que nós temos para trabalhar, nós trabalhamos certinho. Se a gente vai fazer a preparação para 1.200, a quantidade de arroz, de feijão, de cada item é a quantidade certinha para atender aquela população. É muito bem estruturado o programa, né? Então, assim, tem sobras? Pode acontecer. Sim. Por exemplo, teve uma chuva muito forte, teve um problema de trânsito, e aí nós não tivemos aquela quantidade de população, de clientes que estão acostumados. Então, a gente, é claro, vai sobrar um pouco. Mas é muito difícil, porque é tudo muito controlado e dá certinho. A quantidade que sobra é exatamente para os colaboradores almoçar. Caramba, e se falta comida, o que vocês fazem também? Então, a gente trabalha todos os dias para que não falte. Uhum. Para que todo aquele item que nós falamos para o cliente, que nós divulgamos para o cliente, porque nós divulgamos. Em cada restaurante tem uma plaquinha onde é colocado o cardápio diário. Nós temos então, também, todo dia tá escrito o que vai ter. escrito o que está ali. Nós temos também um grupo criado em cada unidade. Quando nós adaptamos um QR Code, o cliente tem o seu celular, ele vai porcionar o seu celular e ele entra naquele grupo. Então, naquele grupo, ele vai saber o que vai divulgado, o que vai ser servido no almoço, o que vai ser servido no jantar e no café da manhã. E uma pergunta, você costuma perceber se a população que frequenta a sua unidade, ela tá sempre frequentando, contínua, eles estão sempre frequentando, ou tem uma variação? De pessoas. Uma variação de pessoas, um movimento diferente? Sim, praticamente, assim, a maioria dos clientes são os mesmos. Todo dia a gente acabou meio que até criando uma amizade. Isso que eu ia perguntar, vocês não fazem amizades? Acho que até se apega nas histórias, né? Nós temos, que nem, assim, no meu restaurante mesmo, lá no Bom Prato Morros, nós já temos uma turminha de clientes que eles são assíduos, todo santo dia estão lá. Então, eles já têm a mesinha que eles pegam suas bandejas e ficam. Eles já criaram um grupo de amizade. Sim. Aí, ali, eles, né, cantam parabéns, se tem alguém fazendo aniversário. Nossa, que demais! Então, eu percebo que, assim, principalmente os idosos, eles procuram Bom Prato, muitos não precisam. Mas eles vão pela companhia deles sentar com outra pessoa, para ele conversar com outra pessoa naquele momento que ele está fazendo a sua refeição. Sim. Então eu percebo que não é só também nutrir e matar a fome. Criar laços também. É o laço que eles criam, por muitos deles, muito idosos, moram sozinhos. Então o que acontece? Eles acabam indo ao Bom Prato para conversar, para ter um dia mais atrativo ali, né, dentro. 30 minutos. Bom,
Muito legal isso de você ter que criar um laço com o pessoal que vai lá e tudo mais. Nós também temos, complementando aí, né? Nós também temos uma variedade também, né? Porque início de semana, ao final de semana, essa variedade às vezes acaba aumentando. Um vem de um lugar, outro vem do outro. Às vezes nós também temos clientes diferentes. A gente só tem mais 10 minutos. Então. Calma, vamos ver o que a gente... Nossa, eu me perdi total aqui. Eu ia perguntar sobre a segurança. Peraí. 2, 3, vamos ficar em silêncio. Antônia, em relação à segurança, você percebe que é seguro trabalhar no Bom Prato? Tem algumas situações que deixam a desejar? Como que funciona? Olha, a maioria dos clientes eles são muito amigáveis, são muito social, bem legal. Eu imagino, bem depois que você falou que eles, assim, formaram uma família, né, entre eles, eu imaginei que é muito tranquilo, né, porque tem um verdadeiro tabu entre as pessoas. Mas a gente percebe que o Bom Prato, ele atende muitos grupos de pessoas, né, tanto trabalhadores, tem funcionários aqui da Unisantos, tem um Bom Prato aqui perto. Então, tipo, muitos funcionários costumam ir também. Atende muitos grupos de pessoa, né? É assim, depende da unidade, né? Sim. Que nem a minha unidade, ela atende mais a comunidade. Mas nós temos no mercado que é um Bom Prato que atende pessoas em vulnerabilidade mesmo. São moradores de rua, são dependentes químicos. Aí sim, né? Aí é a questão da segurança. Porque às vezes acontece, né, que nem hoje no Bom Prato Mercado, nós temos segurança. Nós temos uma pessoa que faz a segurança no local. Então, assim... É só na unidade do mercado? Na unidade do mercado que é mais precária mesmo essa situação. Sim. Mas são unidades, né? Cada unidade tem a sua particularidade. Sim. Então... Na minha unidade eu não tenho, eles são muito amigáveis, mas nós temos também locais que precisam sim de segurança. E entre vocês, por exemplo, você e a nutricionista de outra unidade, vocês possuem algum tipo de comunicação? Os cardápios, você falou que são distintos, né? Cada unidade possui seu cardápio, por mais que vocês tenham acesso aos mesmos cardápios, por ser do órgão do governo, mas vocês têm as opções de escolher qual dos três vocês querem fazer no dia. Vocês possuem algum tipo de conversa entre vocês ou não? Da minha OSC, a Pazem, né, que é a OSC que eu trabalho, nós temos aqui em Santos 3 restaurantes. Então, nós temos sim um grupo, né, nós formamos um grupo onde as nutricionistas discutem sim. Elas trocam informações, elas trocam conteúdos, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais correta, né? Sim. Trocam informações, sim. Nós temos essa parceria bem bacana. Ai, que legal. Bem legal, isso. porque até em questão do cardápio, né? Às vezes um jeito de eu fazer o meu cardápio deu certo. Então, eu passo olha, eu fiz assim, assim, deu certo. Então, essa parceria é bem legal entre a gente. As nutricionistas. E você, como nutricionista, você poderia falar, também um pouquinho sobre como funciona o seu dia a dia, qual é o seu principal papel dentro da unidade? Falar um pouco mais sobre a sua atuação. Bom, na unidade, a minha função, né, é supervisionar, aplicar treinamentos, elaborar o cardápio, fazer compras, né? Tanto de horte como de todos os insumos. Quando eu chego na unidade, eu tenho que... A senhora chega a que horas? Só pra ter Eu entro às 7 horas da manhã. Nossa. Então, 7h30 a gente já inicia com o café da manhã. Então, eu tenho que estar presente, acompanhando a distribuição do café. Uhum. Depois, às 8 horas, a gente começa com o invase das marmitas para o Bom Prato Móvel. Então, a gente vai acompanhar todo o processo,
ver temperatura, ver porcionamento, quantificar para o colaborador colocar a quantidade certinha. E em seguida a gente já abre para o almoço. Também a nutricionista tem que estar presente acompanhando. Toda a distribuição, atendendo os clientes também. E vocês servem janta na sua unidade também? Na minha unidade não, mas é a única unidade que não atende janta. Todas as outras unidades servem janta. O jantar. E eles pedem pra servir janta lá ou eles não têm essa noção de que outras unidades servem janta? Não, eles sabem sim. Eu acho que é mais por ser uma comunidade né? mais, né, assim, então a gente só serve café e almoço. Sim, porque o jantar a gente não tem uma quantidade suficiente de clientes que atende, então nós não temos. Acho que é mais por localidade, né, que vocês estipulam isso também. Bem legal. Então esse é o meu dia a dia. Aí eu aplico também os treinamentos, eu faço as planilhas de temperatura, com monitoramento, com termômetro, a amostra, todo dia é coletado as amostras das refeições. Então, esse é o meu dia a dia. Tá ali presente também, vendo a parte estrutural, equipamentos que precisam ser trocados, que precisa fazer manutenção. É uma rotina bem corrida mesmo. Eu imagino. Mas é algo que a gente tem que fazer porque gosta. E pra quem ama, eu acho que vale a pena. Gratificante. Deve ser muito eu gratificante. Imagino que no final do dia deve ser muito gratificante. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não. Bom, Antônia, nós adoramos recebê-la, queríamos muito agradecer. E por você ter mostrado e abordado um pouco sobre o Bom Prato, que fala diretamente como esse programa ele age no combate da insegurança alimentar. E que a gente consegue atuar em várias... A nutrição, ela é muito mais do que consultório. Ela é também saúde pública. É um dever de todo mundo. Todo mundo deve ter acesso. E é muito legal a gente compartilhar essas experiências. E muito obrigada por ter vindo até aqui. Aqui a gente encerra nosso primeiro episódio do Nutrindo Ideias. Um convite para compartilhar e enviar sugestões se vocês gostaram. Curte, compartilha e siga nosso Instagram, Nutrição Unisantos. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer vir até aqui, né, para Novamente. Falar um pouco, né, do papel da nutricionista no Bom Prato. É um papel muito importante, então fiquei muito feliz. Gratidão muito por vocês. Espero que vocês se empenhem, né, para que essa parte de UAN é bem legal, é bem bacana. E logo, logo nós seremos companheiras de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Antônia.